Em Lucas 22:10, quando Jesus é questionado se a próxima passagem será depois de ele ir embora, Jesus responde: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Esta escritura é de longe a mais reveladora de todas as referências astrológicas. O homem que leva um cântaro de água é Aquários, o portador de água, que é sempre representado com um homem despejando uma porção de água. Ele representa a era depois de Peixes, e quando o Sol, Filho de Deus, sair da era de Peixes, Jesus, entrará na casa de Aquários, e Aquário é antes de Peixes na precessão dos equinócios. Tudo o que Jesus diz é que depois da era de Peixes chegará a era de Aquário. Agora todos já ouvimos falar sobre o fim do mundo. Deixando à parte o lado cartunista no livro de Apocalipse, a espinha dorsal nesta ideia surge em Mateus 28:20, onde Jesus diz: Eu estarei convosco até o fim do mundo, dos séculos em português. Contudo, na tradução inglesa da Bíblia, a palavra mundo está mal traduzida. A palavra realmente usada era aion, que significa era. Eu estarei convosco até o fim da era, o que no fundo é verdade. Jesus, como personificação solar de Peixes, irá acabar quando o Sol entrar na era de Aquário. Este conceito de fim dos tempos e do fim do mundo é uma má interpretação desta alegoria astrológica. Vamos dizer que aproximadamente 100 milhões de brasileiros acreditam que o fim do mundo está próximo. Além disso, o personagem de Jesus, literalmente e astrologicamente um híbrido, só demonstra o quão plágio do deus Sol Horus do Egito, Jesus é. Por exemplo, inscrito há 3.500 anos atrás, nas paredes do templo de Luxor, no Egito, estão imagens da Enunciação, da Imaculada Concepção, do nascimento e da adoração a Horus. As imagens começam com o anúncio à Virgem Ísis de que ela irá gerar Horus, que Nefe, o Espírito Santo, irá engravidar a Virgem, e depois o parto e a adoração, e que é não mais do que o milagre da concepção de Jesus. Na verdade, as semelhanças entre Horus e Jesus são flagrantes. E o plágio continua. A história de Noé e da sua arca é tirada diretamente das tradições. O conceito de dilúvio é presente em todas as antigas civilizações, em mais de 200 diferentes citações em diferentes períodos e tempos. Contudo, não será preciso ir muito além da fonte pré-cristã para encontrar a epopeia de Gilgamesh, escrita em 2600 a.C. Esta história fala sobre grandes inundações ordenadas por Deus, uma arca com animais salvos e até mesmo o libertário retornar da pomba, entram em concordância com a história bíblica, entre muitas outras semelhanças. Surgiu outra poderosa religião, a do deus dos soldados, um salvador chamado Mitra. A lenda de Mitra apresenta notáveis semelhanças com a história de Jesus. Ele nasceu de uma virgem no dia 25 de dezembro. Dividiu uma última refeição antes de ser chamado ao paraíso. Depois ressuscitou e voltou à terra como Filho de Deus. Por volta de 200 depois de Cristo, os seguidores de Mitra superaram em número os de Jesus de Nazaré. Se eu gostasse de apostas, provavelmente apostaria que o mitraísmo e não o cristianismo se tornaria a religião oficial do Império Romano. Essa religião era muito popular entre o exército romano, entre as legiões, e era muito popular entre os oficiais do Império Romano. Foram descobertos templos em honra a Mitra por todo o Império Romano, do centro de Londres até as montanhas da Romênia. Eles eram construídos no subsolo e seus tetos muitas vezes eram decorados para simbolizar o cosmos. Um afresco do deus dominava cada templo. Ele sempre era imaginado montando um touro, tipo um rodeio.
Ele puxa o pescoço do touro para trás e depois corta a garganta dele, e esse se torna o maior ato litúrgico do culto a Mitra. A iniciação de um novo membro do mitraísmo é feita através de um ritual secreto. O iniciado é vendado e suas mãos atadas. Seus laços com o mundo são simbolicamente cortados e seus olhos simbolicamente abertos. E quando o sacerdote de Mitra oferece a ele o reino do mundo, o iniciado precisa recusar dizendo: Mitra é minha única coroa. O novo seguidor somente poderá tomar parte na refeição sacramental depois de sua iniciação. O objetivo do ritual da refeição do culto mitraico, pão e vinho, é invocar o sangue e o corpo sacrificial de Mitra e do touro sagrado que ele matou. Não fica claro o que vem primeiro: a refeição de pão e vinho de Mitra ou o ritual de pão e vinho celebrado pelos cristãos durante a missa. No ano 200 d.C., depois da difusão do mitraísmo pelo Império Romano, ambas as religiões já estavam estabelecidas há muito tempo. Pode ser que as pessoas hoje fiquem chateadas com esse tipo de comparação entre a Eucaristia Sagrada dentro do cristianismo e a refeição mitraica. Certamente, nos primeiros séculos, os cristãos devem ter ficado com raiva disso, e a única coisa que eles podiam pensar diante disso era que o demônio fez os adeptos do mitraísmo imitarem a verdade da Eucaristia, que o demônio os fez fazer isso.